Olá, crianças! Olá, todas! Que bom ver vocês de novo. Hoje eu tô gravando aqui do quarto da Bianca, que eu uso de escritório quando eu tô trabalhando de home office. E eu gostaria muito mesmo que o Fábio estivesse aqui com a gente hoje, porque eu tava pensando... Mas eu tô aqui, cara, você tá maluco? Em gravar alguma coisa sobre situações que acontecem com a gente em casa, na escola, no trabalho, mas mais especificamente quando nós estamos na rua. E eu fiquei pensando, eu tô aqui, você tá malucão? E pensei num assunto que assim, quando eu era criança, e se o Fábio estivesse aqui, tenho certeza que ele ia falar que foi há um século atrás, mas foi isso, eu estava na escola, e aí no horário do recreio, nem tem isso! E aí uma criança, quer dizer, um garoto assim como eu, estava lá também no pátio da escola. E eu percebi que ele estava com frio, estava frio no dia, eu estava de blusa, mas esse garoto não estava de blusa e ele estava lá com frio, eu percebi que ele estava com frio. E eu não sabia se ele tinha esquecido a blusa em casa, se ele havia esquecido a blusa na sala dele ou se ele não tinha blusa. Mas essa cena me marcou e me lembro dela com muita clareza até hoje. Mas me marcou porque nesse dia eu não fiz nada. Eu não fui até lá perguntar para o garoto se, por exemplo, ele realmente não tinha uma blusa e eu poderia ter dado uma blusa para ele. Isso ficou na minha cabeça. Já era tão duro desde aquele tempo. Isso me marcou profundamente até hoje e seria um papo legal se o Fábio estivesse por aqui. Eu tô aqui! Fábio? Quem mais? Onde você estava? Eu fui entretido aqui! Crianças, vocês viram o Fábio aqui desde o começo? Você tá malucão! Não, Fábio, eu comecei a falar, você não tava aqui. Tá ficando velho e gaga! Bem, mas já que você está aqui, nós podemos engatar nesse papo que eu dei o título de Os Invisíveis. Parece nome de filme! Parece mesmo. E eu vou usar como base uma história em que aparecem Pedro e João. E eles estavam indo ao templo para orar. E diz o texto de Atos capítulo 3 que eles tinham um costume bem legal. Comer o chocolate antes da oração. Não, Fabio, o texto diz que eram 3 horas da tarde. Eles tinham um costume, eles tinham uma rotina e isso ajuda a gente demais, a gente ter horários locais pré-definidos, por exemplo, para a gente orar, mas para a gente fazer a lição de casa, horário para ajudar os pais em casa, para tudo ajuda a gente a ter uma rotina de horários. Mas eles estavam indo então ao templo para orar e quando eles chegaram lá na porta do templo, tinha um aleijado lá. O quê? Aleijado. Que é isso? Aleijado é uma pessoa, Fábio, que nasce ou que adquire durante a vida uma deficiência que o impede de andar, de caminhar sozinho. Tadinho, tá sendo muito triste ser assim. Quando Pedro e João viram o paralítico, Fábio, quem é esse? É o mesmo homem que eu acabei de te falar. Mas ele não era aleijado. E agora ele virou parafísico. Paralítico é a mesma coisa, é o mesmo homem. E quando ele olha para Pedro e João, ele pede uma coisa: me dá um chocolate. Não, Fábio. 2 chocolates? Não, Fábio, ele pede uma esmola. E aí Pedro e João olham para ele e dizem assim: só temos um bis. Uma coisa interessante é que Pedro e João pararam e olharam para aquele paralítico. Você acha que hoje em dia as pessoas fazem isso com uma pessoa na rua, por exemplo? Não fazem. As pessoas hoje em dia não olhariam para o homem. É, Fábio, isso é muito triste, porque hoje em dia essas pessoas são invisíveis. Nós
não as vemos, nós não olhamos para essas pessoas, nós não notamos essas pessoas, ou às vezes a gente vê só o que a gente quer, a gente não repara nessas pessoas, mas de propósito eles acabam se tornando invisíveis na nossa sociedade. Mas não foi assim com Pedro e João, eles pararam, olharam, deram atenção e disseram assim para o paralítico: ó, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, agora sim diz. Pedro olhou para ele, Fábio, e disse assim: em nome de Jesus o Nazareno, ande. Mas ele não tinha nascido algemado. Que algemado? Aleijado. Mas Deus nesse momento faz um milagre impressionante na vida desse homem. A gente não sabe que tipo de deficiência ele tinha, mas Deus reconstrói tudo o que não estava funcionando nas pernas, na mente, na musculatura, nas terminações nervosas desse homem, e ele se coloca de pé e sai andando. Toda vez que eu penso nesse milagre me dá um arrepio. Tá com frio? Não, Fábio, porque primeiro Pedro e João olharam para ele, trataram ele com dignidade, como um ser humano. E depois Deus que faz um milagre na vida desse homem, e ele muda a vida dele para sempre. Nós também podemos curar um magoado, aleijado. Primeiro que quem cura é Deus, mas nós podemos sim atuar na vida dessas pessoas e mudar a vida delas, porque nós podemos ter invisíveis, pessoal. Crianças, adultos, os invisíveis podem estar na nossa casa, podem estar na nossa escola, podem estar na nossa igreja, podem estar em qualquer lugar que nós frequentamos, pessoas que nós não olhamos, que nós não vemos, que outros também não veem e que precisam não somente, precisam muito de Jesus, mas precisam também do nosso carinho, da nossa atenção, precisam de um papo, precisam ter suas necessidades físicas como roupa, comida atendidas. Mas isso é muito difícil. Fácil não é, Fábio. Envolve o nosso tempo, o nosso esforço, nosso dinheiro, mas vale a pena porque essas pessoas, elas não são invisíveis para Deus e elas são muito importantes para Deus. Então, nós podemos fazer um esforço, podemos ajudar essas pessoas diretamente ou indiretamente através de organizações, por exemplo, essas pessoas que são invisíveis para a sociedade, que estão em situação de abandono nas ruas. Existem organizações sérias, como a Cristolândia, por exemplo, que ajuda essas pessoas, mas tem aqueles que estão na nossa casa, na nossa igreja, na nossa escola, que nós podemos chegar perto dessas pessoas e para que elas deixem de ser invisíveis. Tudo. Que foi, Fábio? Eu preciso que você se importe comigo. Lá vem. Eu estou necessitando de um chocolate. Tá bom, Fábio, nós já estamos acabando aqui. Eu vou lá te dar um chocolate. Tchau, crianças. Reparem se não tem alguém que é invisível para vocês. Tchau, crianças! Você tá me vendo agora, né? Tô te... Você quer invisível não, né? Não, Fábio. Tchau pra vocês. Tchau! Tem chocolate? Tá, vamos! Leonardo, eu preciso gravar um vídeo e você está... Você precisa sair do meu colo, olha lá, ó. Tá tomando banho agora? Você tem certeza que ninguém vai achar ruim de você estar usando essa blusa do São Paulo? Essa imaginação tá te atrapalhando. O que aconteceu? Esqueci o texto. Ai, que vergonha ter que gravar com você assim. Peraí que eu vou lembrar. O que eu ia falar mesmo? Ah, lembrei.